Boa noite, Atiê. Oi, boa noite. Prazer estar com você, Sara. Prazer estar com você, Joaquim. Quer dizer, num momento bem difícil, né? É verdade. Bom, enquanto a gente aguarda ali essas informações sobre o que está acontecendo na Câmara, né? Porque a gente vai dar essa notícia assim que chegar. Eu gostaria de, Sara, se você me permite aqui, perguntar ao Alfredo Atier, como é que ele vê, do ponto de vista constitucional, o projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas. Olha, Joaquim, esse projeto que está sendo agora colocado aí às pressas para votação, não é? Numa verdadeira manobra da Câmara dos Deputados para criar um clima para dar uma anistia, não apenas para Bolsonaro, mas para os seus cúmplices e todas as pessoas que participaram da tentativa de golpe, né, da tentativa de destruir o Estado Democrático de Direito. É um projeto que não pode ser aprovado de forma nenhuma pelo Congresso, porque ele é inconstitucional, não é? E para chegar a essa conclusão, o raciocínio é muito simples, né? Primeiro, a verdadeira natureza de qualquer lei que é votada pelo parlamento é alcançar a universalidade das pessoas que estão sujeitas a ela. Quer dizer, portanto, a lei é sempre geral, ela não é individualizada, ela não é feita para uma pessoa especificamente. E esse projeto de lei, no seu artigo 2º, ele cria uma regra específica para essas pessoas que tentaram realizar o golpe de Estado. Apenas para elas e apenas para essas pessoas que estão sendo condenadas e que já foram condenadas, inclusive, com pena definitiva. Então, esse é o primeiro aspecto. Não se trata de uma lei geral. Se trata de uma regra específica para determinadas pessoas e isso já dá a inconstitucionalidade dessa regra. A segunda questão que eu acho que é muito importante é a seguinte: por essa tentativa de mudança desse projeto de lei, o que se faz não estabelecer uma regra geral para a natureza dos crimes que foram cometidos. Não. O que eles querem é criar uma forma de cálculo da pena que não tem cabimento nenhum perante aquilo que está presente no Código Penal. O Código Penal, no artigo 70, ele estabelece aquilo que é o concurso formal e como é que se deve calcular a pena no caso do concurso formal. Se houver apenas uma intenção e vários atos cometidos, vários crimes cometidos, então você pega a pena do crime mais grave e vai somando de 1 a 2/3 dos demais crimes que foram cometidos. No caso do Bolsonaro, são 5 crimes que foram cometidos. Se por acaso não há várias intenções, mas uma intenção só, então nesse caso, no caso da soma de 1/3, é quando há uma intenção só. Quando há várias intenções, então você vai somando as penas dos vários crimes. Foi o que aconteceu com Bolsonaro. Muito bem. O que ele quer é que o juiz, na hora de aplicar a pena, em vez de olhar aquilo que aconteceu, as provas do processo, ele deixe de olhar essas provas e considere que, mesmo havendo várias intenções, só houve uma intenção. Isso é impossível, é uma regra de interpretação. Ele está criando uma regra de interpretação que nenhuma lei pode estabelecer. Nenhuma lei pode estabelecer o modo como o juiz vai aplicar a regra geral. E é isso que está previsto nesse tal de projeto de lei da dosimetria, que é, do ponto de vista jurídico, um absurdo, mas a parte de ser um absurdo, Joaquim, é absolutamente inconstitucional. Se for votado pela Câmara, se for votado pelo Senado, obviamente o Supremo não vai acatar essa decisão, não vai mudar as penas já estabelecidas, nem mudar as penas daqui para frente, simplesmente porque o Congresso quer fazer isso. E mais grave do que isso, no final das contas, Joaquim, é o seguinte: o que eles estão querendo fazer é dar uma anistia parcial, não é? A anistia é proibida pela Constituição, é proibida pelo direito internacional, e o que eles querem fazer? Eles querem fingir que estão mudando algum tipo de regra, mas, na verdade, eles estão dando uma anistia parcial para possibilitar que essas pessoas saiam da prisão o quanto antes e venham a continuar perturbando a vida política do Brasil, como fizeram até aqui antes da prisão, né? Perfeito. Tia, mas do ponto de vista
do constitucional mesmo. Você não pode criar uma lei que beneficie, isto é, retroaja beneficiando. Isso estou perguntando como leigo. Enfim, por que seria inconstitucional? Eu posso, não é uma anistia, mas eu posso dizer, olha, eu estou criando uma nova lei, vou punir, mas com uma pena mais branda. Nesse sentido, o direito não aceita que retroaja e beneficie aqueles que já tiveram condenação? Sim, sempre é possível fazer isso, Joaquim. Inclusive, é possível, inclusive, extinguir um crime, e aí as pessoas que foram condenadas por ele deixam de ser condenadas. Claro, isso tudo é possível, a Constituição autoriza, a tradição jurídica autoriza isso, não é? Mas o que ela não autoriza é, num caso como um crime como esse, o atentar, esses crimes contra as instituições democráticas, se dê um perdão. E o perdão não pode ser apenas o perdão total. Também um perdão parcial não é admissível. E eles estão criando uma regra. Veja, o que é mais grave é o seguinte: quer dizer, eles não apenas estão querendo criar um perdão para um crime gravíssimo, cometido por autoridades e do mais alto grau dentro da República, não é? É isso que eles estão pretendendo. Mas eles também estão criando uma regra específica para essas pessoas, não é? E não disfarçam isso. Não disfarçam. No discurso do presidente da Câmara, no discurso de quem fez esse projeto, quem relatou esse projeto de lei, a intenção é pura e simplesmente anistiar determinadas pessoas, não é? Anistiar parcialmente, diminuindo a pena que elas vão receber. Então, isso não é admissível, quer dizer, eles estão fingindo. Isso é uma tentativa de escapar da regra jurídica por meio de um artifício que é facilmente desvendável, né? Qualquer pessoa olha e percebe, não, aqui o que eles estão querendo fazer é perdoar fulano, cicrano e beltrano. Não se trata de uma regra para todas as pessoas, né? Então, isso aí é muito, muito sério, e eu acho que essa tensão que está havendo agora na Câmara, sobretudo causada por deputados e deputadas que estão preocupados com a democracia, é absolutamente justificável para impedir que isso seja votado dessa forma, porque isso vai acabar com a dignidade do Congresso, e perante o mundo, o Brasil vai ficar com uma imagem péssima, não é? E causada, lamentavelmente, por essas pessoas que se dizem representantes do povo brasileiro e não são. Perfeito. O artigo 5º até fala que não é passível de indulto, não é isso? Ou perdão o crime contra, aqui fala tortura, salvo engano, mas imediatamente no artigo posterior diz do golpe. Então, que associaria ao mesmo, vamos dizer, como eles estão no mesmo contexto, essa seria a interpretação que o Constituinte deu, não é isso? Seria uma cláusula pétrea, não pode mudar, mesmo que a Cláusula presidente pétrea, repete. É claro. isso, né? Se você não pode mudar a cláusula pétrea, você não pode perdoar a pessoa que estava atentando contra ela, né? Quer dizer, seria um absurdo isso. E Entendi. aqui, no caso, é só diminuir a pena, quer dizer, dar um prêmio para quem cometeu um crime gravíssimo. Ou seja, um privilégio, está criando uma desigualdade grave, não é? Porque para os criminosos comuns, não é, que são pobres, para esses não importa, esses têm que ficar na cadeia, não é? E a sociedade tem que fechar os olhos para eles. Mas para essas pessoas que são os verdadeiros criminosos, que sempre se comportaram como criminosos, eles querem encontrar um artifício para burlar a Constituição, né? Perfeito. O que está havendo agora, nós estamos vendo, na verdade, um ataque ao Supremo. Aí eu quero até entrar no outro assunto. É um ataque ao Supremo. Até na entrevista com o presidente do PT, ele estava dizendo que o Supremo ele está nesse papel por conta de uma excessiva polarização que existe, que ele entende, no Brasil, e que impede que você tenha um arranjo institucional, um rearranjo institucional para que se restabeleça o princípio mesmo da independência e da harmonia dos poderes, né? Harmonia dos poderes. Então, nesse sentido, eu pergunto, como é que você vê, porque num momento como esse, que o Supremo é tão fundamental, tão importante para a manutenção da democracia, essas notícias do contrato milionário, por exemplo, da esposa do Alexandre de Moraes, nós estamos falando de contratos que extrapolam o que seria razoável de uma banca de advocacia, que o Gautier deve ter recebido uma ligação, mas eu vou continuar aqui, talvez ele esteja ouvindo ainda. Extrapola... Joaquim, Fala. deixa eu só confirmar isso, eu queria só confirmar essa informação. O deputado Glauber Braga, mencionei aqui, né, que ele fala que ele iria até o limite das forças dele, ele de fato ocupou a cadeira do presidente Hugo Mota,
foi retirado à força, com violência, tá? Com brutalidade, muito diferente do tratamento que foi dado àquela parte, né, dos parlamentares que ocupou com muito deboche, né, e muita falta de respeito à cadeira do Hugo Mota. Foi retirado e, de fato, por conta disso, o sinal da transmissão da TV Câmara foi desligado, tá? Então, foi isso que aconteceu. Perfeito. Olha, o Che voltou. Ótimo, então vamos lá. Desculpa, caiu aqui. Então, o que eu perguntei é o seguinte: como é que, nesse contexto, isso fragiliza o Supremo, né? E uma notícia como esta, né, que nós estamos falando do contrato milionário com o Daniel Vorcaro, que deu um grande golpe, isso é a verdade. Um grande golpe no Brasil, talvez o maior golpe financeiro da história do Brasil. E aí você tem também ministros, e aí o próprio Alexandre de Moraes, que tiveram viagens e palestras custeadas, né, patrocinadas pelo Vorcaro. E eu faço essa pergunta porque eu conheço a sua história. Quando você fez uma pós-graduação em Portugal, você se recusou, inclusive, a receber salário. Quando você ficou naquele termo, você sendo desembargador, quer dizer, dando um exemplo, não, eu vou para lá, e você podia. Você considerou que não seria bom, e eu vou até dizer aquela coisa, pode ser legal, mas eu entendo que não é moralmente correto, então não aceito. Então, eu faço a pergunta para quem deu esse exemplo. Como é que você viu, você vê essas notícias e como é que você acha que o Supremo pode, os ministros podem superar isso para que eles não saiam arranhados e isso tem um prejuízo institucional e acabe dando argumentos para a extrema-direita para atacar o Supremo, que é tão fundamental hoje? Joaquim, a gente deve apoiar sempre o Supremo como instituição, não é? E, portanto, cada um dos ministros, na medida em que eles estão cumprindo o seu papel, que é um papel fundamental, que é o papel de guardar a Constituição, não é? Quer dizer, proteger a Constituição dos ataques que ela vem sofrendo. E todos os ataques que a extrema-direita tem feito contra o Supremo, tanto no Brasil quanto nas Supremas Cortes no mundo inteiro, são ataques que merecem a nossa resposta, não é, a nossa defesa, porque se trata de uma instituição democrática, a gente está defendendo a democracia e a continuidade da democracia. Mas esses fatos, Joaquim, são muito graves, não é? Eu penso que são surpreendentes, não é? Quer dizer, veja, alguém que é da família de um ministro, não é? E tão próxima quanto a esposa ou os filhos, aceitar prestar serviço para uma empresa que desde sempre foi vista pelo mercado, pelos próprios operadores do mercado, as empresas de auditoria, os economistas, assim por diante, como alguma coisa que não tinha muita explicação, né, pelo crescimento muito rápido, muito célere, pela exibição, digamos assim, de aspectos de riqueza que não eram compatíveis com um trabalho sério, né, de construção efetivamente de uma instituição. Então, esse fato já é grave. Um contrato que prevê um pagamento tão alto, assim, um valor que é realmente incompatível com a ideia de um serviço de advocacia voltado para casos específicos, não é? É um contrato, pelo que a gente viu, né, um contrato muito geral, olha, simplesmente para defender os interesses. Eu acho que a cautela determinaria que essas pessoas não aceitassem prestar esse serviço, sobretudo porque o Supremo é uma instituição que está aí sob o olho, sob o ataque das figuras da extrema-direita. A mesma coisa o ministro Toffoli aceitar, por exemplo, viajar de jatinho e ir junto com um advogado de uma das pessoas que estão ligadas a esse caso do Banco Master. É uma situação gravíssima, eu acho que é inaceitável. Primeiro, é preciso que haja uma explicação muito clara das pessoas que foram contratadas, né, por um valor assim tão alto, né? Quer dizer, a gente não espera que haja um pagamento de um valor assim tão alto para fazer um serviço genérico, né? Se for um caso realmente que envolva uma quantia extraordinária e o advogado, em geral, trabalha com uma porcentagem daquilo que vai ganhar, é uma coisa. Mas, assim, uma cláusula genérica de remuneração
gera uma dúvida imensa em todos nós somos cidadãos e cidadãs, temos dúvida a respeito disso, né? Então, isso é muito, muito desagradável ouvir, é muito desagradável testemunhar uma situação como essa, e necessita de uma explicação muito séria, né? No caso do ministro Toffoli, eu acredito que isso compromete efetivamente a sua condução de um processo de tal importância, né? Então, deveria haver um afastamento para evitar que haja essa dúvida no interior da sociedade. E no caso específico dos parentes, né, da esposa, dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, é preciso que haja uma explicação muito, muito, muito bem detalhada para que se possa aceitar o fato de se ter aceitado prestar serviços para esse banco, né, para essa pessoa, por uma remuneração desse tamanho. Então, não é aceitável isso na democracia, não é? Em princípio, são questões éticas grávidas, né? Então, essas questões éticas, elas não podem passar em branco de forma nenhuma. Ninguém pode dizer assim, não, nós vamos defender os ministros do Supremo até o fim, seja lá o que for que venha como uma notícia como essa, né? Não é possível fazer isso. É realmente uma situação bastante grave, e nós que somos da área jurídica também, nós nos sentimos um pouco incomodados diante de uma situação como essa. É preciso que haja regras muito sérias para evitar que haja prestação de serviços por pessoas próximas aos ministros, tanto do Supremo quanto dos outros tribunais superiores. É preciso que haja um compromisso ético muito sério, e é preciso que se apliquem as regras que estão nos códigos de processo civil, os códigos de processo penal, que dizem respeito a impedimento e suspeição dos ministros quando a sua esposa ou parentes próximos advogam para determinadas pessoas. Veja só, recentemente até, o Supremo considerou inconstitucional uma regra que impedia que os ministros atuassem em casos de clientes de pessoas próximas. E o Supremo entendeu que isso era inconstitucional. E, nessa época, eu também falei que isso era uma questão ética grave e também era uma questão jurídica grave. Então, a gente tem que aplicar para os ministros do Supremo as mesmas regras que devem ser aplicadas para qualquer juiz, qualquer juíza. Então, eu considero esse fato assim, extremamente desagradável, e enquanto não houver uma explicação convincente, eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, dizer que a situação não é incômoda para o papel que um juiz do Supremo tem que prestar, né? Perfeito. Atia, nós vamos encerrar. Tem agora, acho que um vídeo que eu estou vendo o vídeo, estou vendo algumas imagens aqui, cenas lamentáveis no Congresso do Glauber sendo retirado à força. Então, Sérgio, eu passo para você. Se você tiver essa imagem, eu tenho aqui, até coloquei aqui, mas se você já tem, é importante. Eu coloquei uma reportagem do Henrique Vieira, que é deputado, ele fazendo um desabafo muito grande. São temas muito tristes, da Sâmia junto, a violência contra o deputado Glauber Braga, que está para ser vítima de uma grande injustiça. É isso. Se você quiser colocar agora. Eu vou colocar aqui essas imagens, foram feitas, né, acredito, pela assessoria do deputado Helder Salomão. Olha só, gente. Gente, olha o absurdo aqui. Olha o absurdo, pessoal. Estão retirando a força do deputado Glauber Braga. É um absurdo. Ele está protestando porque o presidente da casa pautou o processo de cassação dele junto com a deputada Carla Zambelli e também o Eduardo Bolsonaro. É um absurdo isso aqui. É a violência contra o parlamentar. É violência contra o parlamentar. É covardia. Nós vamos divulgar, denunciar. É absurdo. É absurdo o que está acontecendo aqui. É absurdo. É absurdo. Eles estão retirando a força do deputado Glauber Braga. É um absurdo, gente, o que acontece aqui. É um absurdo. Esta casa está demonstrando que virou as costas para o povo. Joaquim, a gente está aqui com o deputado Rui Falcão e o Florestan Tereza Miola aguardando.
Eu acho que, assim, diante desse acontecimento de hoje, eu acho importante a gente já iniciar, né, uma conversa aqui com ele. Bom, agradecer muito a Tia pela tua participação aqui, tá? Então, eu também estou saindo, porque o painel vai entrar agora e procurando levantar outras informações, porque é lamentável, né, tio? O que aconteceu, isso a gente viu o Glauber Braga, né? E é um absurdo realmente pautar a cassação dele juntamente com esses outros, né? Ele que foi perseguido efetivamente naquele processo de cassação. Quer dizer, mas nós já falamos sobre isso, o painel vai também tratar desse assunto. Então, eu me despeço aqui também, eu te agradecendo muito pela tua presença aqui. Temos que cobrir esse caso aí. Tá? Um abraço para vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. E é bom lembrar, o Joaquim e Sara, que essa atuação do presidente da Câmara em relação ao Glauber Braga é exatamente o oposto daquela que ele teve com relação àqueles deputadas de extrema-direita que invadiram a Câmara. Exatamente o oposto. Então, leva a uma suspeita muito grave a respeito da atuação desse presidente da Câmara. Um grande abraço, eu vou continuar acompanhando vocês aí. Tchau.